E aí, tudo bem? Vindo aqui para conversar mais um pouquinho com você sobre essas experiências que a gente vivencia nos atendimentos. E semana passada e retrasada eu conversei um pouquinho sobre finanças, sobre o seu relacionamento com o dinheiro, relacionamento entre abundância e escassez, tudo isso permeando a sua vida. E eu quero conversar com você hoje sobre um outro tema, e é um outro tema muito pertinente também, que é o relacionamento. E é muito interessante quando a gente conversa com as pessoas ou quando as pessoas trazem para ser trabalhado numa sessão a questão do relacionamento. É batata, na maioria dos casos, você perceber que a pessoa ela tá com uma visão muito personalista da situação. Uma visão muito ligada, é óbvio, né? A gente até entende isso, a realidade dela. A maneira como ela acha que deveria ser um relacionamento, a maneira como ela enxerga o relacionamento dela em si. E isso muitas vezes, se a pessoa ficar só no universo dela, tentando resolver isso, ela não consegue e pode até entrar em mais conflitos, porque falta aquela visão externa, falta aquela visão apurada que vem de fora para poder mostrar um todo para ela. É como se você pegasse um drone e você colocasse esse drone em cima da sua casa. Se você coloca o drone lá, ele vai te mostrar novos ângulos da sua casa. Ele vai te mostrar novas perspectivas daquela realidade a qual você está inserido. E isso é muito bacana quando a gente percebe isso na terapia. Quando você percebe isso numa sessão de atendimento com a pessoa que traz a situação do relacionamento. Então eu digo para você o seguinte: fique muito atento ao outro. Fique muito atento às necessidades do outro ou da outra. Fique muito atento ao que pode parecer para você uma verdade absoluta. Comece a se questionar. Será que essa minha visão é a visão mais correta do todo? Será que não seria interessante me colocar no lugar do outro para perceber por que ele faz ou deixa de fazer tal situação? E aí, como dica, eu quero deixar para você como que nós somos formados nos primeiros anos de nossas vidas. Eu não sei se você sabe, mas isso já é cientificamente comprovado que as nossas experiências intrauterinas e pós-parto até os 5, 6 anos de idade influenciam praticamente toda a nossa vida dali para frente. Por que que isso acontece? Porque nessa etapa da vida intrauterina até 5, 6 anos ainda está sendo formado o nosso sistema nervoso central. E no nosso sistema nervoso central é armazenado todas as nossas lembranças, tudo aquilo que aconteceu conosco. Aí você pode falar assim: poxa, mas eu não lembro de nada dessa fase. Sim, você não lembra, porque outras memórias elas foram sendo sobrepostas na sua vida. Mas o fato concreto é que sim, está armazenado ali todas as suas perspectivas, todas as suas experiências. Aconteceu uma seleção natural, aquelas mais marcantes, elas ficaram intensificadas e elas emolduraram o seu caráter atual. Acontece que, nesse período da vida, acontece a milenização do sistema nervoso central. É como se fosse feita toda a estrutura do sistema nervoso central e uma camada de gordura, uma capa de gordura fosse moldando tudo aquilo, fosse protegendo tudo aquilo. E aquelas lembranças, aqueles acontecimentos, aqueles traumas também, aqueles momentos maravilhosos, marcantes, foram sendo ali acondicionados. Essa capa de milenização fez com que tudo ficasse ali armazenado. E dependendo de como você percebeu as situações em determinadas fases da sua vida, aquilo ficou ali arquivado como uma verdade, como algo que você traz consigo até hoje, inconscientemente ou conscientemente, como verdade absoluta. E isso influencia toda a sua vida atual. Então o que eu posso te dizer é assim: se você for lá no Freud, você vai perceber que ele dividiu a pessoa em 3 fases lá no início, na tenra infância. Primeiro, que é a fase oral, depois a fase anal e depois a fase genital.
Tudo isso foi importante para a emolduração, para a formação do seu sistema nervoso central. E aí veio o Reich para poder fixar isso. E como que ele fixou isso? Ele estabeleceu alguns caracteres, alguns traços que marcam essas três fases que o Freud colocou. Então, por exemplo, na fase oral, nós temos lá dois traços de caráter profundamente relacionados a ela. Aquela fase de caráter no intrauterino até o seu nascimento, 1 mês de vida. E ainda na fase oral, o segundo traço de caráter que vem ali depois do seu 1 mês de vida, até mais ou menos 1 ano e pouquinho. Tudo isso muito flexível, tá? Não existe valor absoluto. Nós não somos iguais. As nossas etapas, os nossos processos são sim diferenciados. Então veio o segundo traço de caráter que o Reich colocou lá, que ainda está nessa fase que nós chamamos de oral. Aí vem a fase anal, é onde você começa a desenvolver o seu esfíncter, você começa a desenvolver toda a sua musculatura da cintura para baixo, vamos assim dizer. Onde você começa a ter controle sobre o seu cocô, sobre o seu xixi, e tudo isso influencia demais a sua vida. Nesta fase anal, nós também temos dois traços de caráter. Então vem o Freud com a fase anal, e vem o Reich para poder emoldurar essa fase com dois tipos de traço de caráter também. E esses dois traços de caráter, eles simbolizam outras etapas da nossa vida. Para você ter uma ideia, os dois primeiros, ainda na fase oral, estão muito ligados à mãe. É como se fosse uma simbiose mesmo. Depois, quando você entra no terceiro traço de caráter, você já começa a perceber outras pessoas no seu universo, aí já na fase anal. Outras pessoas no seu mundo. Você começa a perceber que existe um terceiro, que é no caso o pai, que são os irmãos, os avós, os tios, todas aquelas pessoas com as quais você começou a perceber mais explicitamente a presença. E isso também vai ser armazenado no seu sistema nervoso central, vai ficar guardado ali como momentos importantes da sua vida. Beleza? E aí, por fim, na fase genital, o Reich colocou mais um traço de caráter. E nessa fase genital, esse traço de caráter, ele já está mais relacionado com o desenvolvimento da sexualidade, a percepção da sexualidade. E foi nessa fase mais marcante que o Freud ele se permeou durante toda a vida dele, né? E o Reich ele trouxe além. Então ele trabalha essa fase genital como uma fase muito importante e que marca toda a nossa história. Então para você perceber, a fase oral, a fase anal e a fase genital. Todas essas fases com os 5 traços de caráter que o Reich traz, que depois eu posso trabalhar com mais particularidade, tudo isso influencia em quem você é hoje. Todas as experiências que você viveu, a maneira como você percebeu essas experiências, impactaram no seu sistema nervoso central, ficaram ali armazenadas e vieram para a sua vida no decorrer da história. Então, muitas vezes, um trauma que você traz, uma necessidade que você traz, uma realidade que você tem, um recurso, as suas qualidades, tudo aquilo foi impactado por isso. E é possível sim, numa sessão, na terapia, num processo de terapia, você trabalhar esses elementos para que você possa se entender e melhorar dali para frente os seus relacionamentos. Você pode achar esquisito, mas a maneira como você conviveu com a sua mãe, a maneira como você conviveu com o seu pai, ou com a pessoa que representou a sua mãe, com a pessoa que representou o seu pai, ou até como não conviveu, pode ter também a ausência do pai e da mãe, tudo isso influencia nos seus relacionamentos hoje, influencia em quem você é. E é possível perfeitamente você trabalhar essas situações desde lá da sua primeira infância para que você possa conviver melhor hoje com o seu cônjuge, com a sua cônjuge, com o seu companheiro, com as pessoas com as quais você convive no dia a dia. Tudo isso influencia sim na sua história atual. Se você parar e você tiver um acompanhamento e você conseguir perceber isso, você vai dar passos significativos para melhorar o seu relacionamento no seu dia a dia. Tá ok?
Daqui para frente, nós vamos conversar um pouco mais sobre essa experiência de relacionamentos que nós trazemos conosco e queremos melhorar na nossa vida, na nossa história. Um grande abraço e a gente se vê na próxima.